besterentos. Tá todo mundo só um besterentos. pouquinho. É que é Só que é sexta-feira. sexta, É sexta-feira, né? não Pra pode, gente é quinta, né, Heitor? Pra alguns é sexta. Hoje é dia de abrir a granja. Mas, gente, olha, a censura, tá 2 da tarde, não vamos tirar a emissora Não, do ar, é besteira verdade. só no Vamos intervalo. nos comportar. Vamos nos verdade, comportar. verdade. E, na verdade, nós Tá vamos besteira, começar, gente, com um assunto triste, né? Por mais que estamos numa sexta-feira, nós gostamos de trazer sempre leveza para o pessoal de casa, né? Dentro do possível, do limite. Mas também existem assuntos que, infelizmente, é necessário ter uma seriedade maior. Como este, gente, porque ontem à noite, infelizmente, aconteceu um episódio lamentável envolvendo a cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021. O que rolou, gente, é que vazaram fotos da autópsia da Marília Mendonça. Que falta de respeito. Uma falta de respeito. Falta de gosto, que falta uma de compostura, violência. que falta de tudo. Não é? É desumano. Olha, Heitor, falando A palavra é essa Desumano. mesmo, né, tia? É desumano o que aconteceu, gente. E aí, a família da Marília Mendonça se manifestou de forma muito rápida com relação a essa história toda, falando o seguinte, abre aspas, começaram a circular em grupos de WhatsApp fotos exclusivas do inquérito policial que trata do acidente da morte da cantora Marília Mendonça. A mãe da cantora, Dona Ruth, até então não tinha se manifestado, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem. O advogado que representa a família, que se chama Dr. Robson Cunha, manifestou total indignação com o material divulgado e manifestou da seguinte forma: é inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa. E eles seguem falando que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente, gente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação deste material. Também é importante falar que a Polícia Civil já abriu o inquérito, no caso a Polícia Civil de Minas Gerais, uma investigação por conta do vazamento, e eles dizem que é possível rastrear, né? Porque como é um arquivo muito específico, tem como você descobrir quem foi quem teve acesso para fazer esse tipo de vazamento. E, por fim, a Dona Ruth acabou se manifestando hoje para falar dessa história. Vamos ver um trechinho do que ela falou. Mas como é que vaza? Faltando é justiça, é lei, né? Porque aqui não pode ser terra sem lei. As redes sociais não pode ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá? Que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for. Não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família, tá? E quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso, tá? Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Um certo momento da sua vida, eu não desejo para você a dor que eu passei, não. Mas num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim, tá? Pois bem, foi a forma que Dona Ruth se manifestou. Ela disse que ainda ontem não tinha como falar desse assunto, porque ela estava com o neto, filho de Marília Mendonça, e que ele já está numa fase que ele entende muita coisa. Que ele já consegue observar, ter as informações e fazer essa ligação do que está acontecendo. Tem noção, né, Heitor? Tem uma noção maior. E por conta disso, ela não tinha se manifestado até então. Então é isso, né, gente? Beijo, Episódio né? lamentável e que tem que ter justiça. Né, tem que ter punição para quem cometeu esse crime, porque é um crime o que foi feito, né? Não é apenas, um equívoco, um erro. Não, é um crime. Foi É um crime mesmo, intencional. né? Foi Aliás, um beijo para intencional. Dona Ruth, Sim. nosso carinho, porque, Deus me livre, não consigo imaginar o sofrimento dessa mãe passando por um momento desse. E vendo né? tudo isso acontecer com o neto, O neto, deve ter tido um dia. o irmão dela, que também Mas né, fala já assim, teve... como é que vaza, gente? Umas coisas que não tem explicação. tem sentido, Não, né? não Verdade, tem. Como é que Como o é ser que humano vaza? pode ter dado tão errado, né? A gente fica pensando, não é possível, gente. Algo uma tão pessoa- sigiloso. Pra quê? Qual a intenção? Que objetivo? Sim,
E alguém, se era tão sigiloso, né, Heitor, né, ela tava com alguém, Isso, né, tia. digamos, Entendeu? da lei, Assim, né? É uma coisa bem É, restrita. porque eles colocam como inquérito, né? É. Estava no inquérito. Sob lá, segredo essas de justiça. imagens. Então, assim, não é que Exato. tá circulando aqui, a gente falou, não vamos passar? Não, vamos. Não. É algo muito sigiloso que para ter acesso são pessoas específicas, não é A o pessoa, será que baúba. não tem medo? Não tem medo. Não tem medo de perder a carreira, não tem medo de passar carão, não tem medo de nada. Não tem medo. Nossa. Não, e não tem nada, coração. né? Né? Não tem- Não tem Exatamente. sentimento. Nossa, né? não tem nada. sentimento. Fazer um negócio desse, olha, Deus vou... Ai, é terrível. Que Deus a tenha. E é uma Bom lugar, violência pelo amor de pós-morte, né? Como que pode, gente? É um ato de violência pós-morte. É algo muito pesado. Enfim, né? Que a família tenha paz, que as pessoas entendam que isso não tem que ser repassado e que achem os criminosos. Agora, assim, uma notícia boa, né, Heitor, que eu li outro dia, parece que o menininho tá muito bem com o pai, né? Eu vi outro dia, diz que eles estão numa relação muito boa, né? Sim. Com a avó e com o pai. que bom saber. Tem sido bem feliz, assim, eu vi alguma... Acolhimento, né? Não é, O Heitor? Murilo cuidado. parece ser uma pessoa do bem também, né? Dona eu não Ruth lembrava também, o né? nome Então, dele, é. do E pai, existe né? um carinho muito Murilo. grande. É. Ah, que bom, né? Que era um Sim, medo, né, sim. dele ter... Existe uma proteção muito grande. Justamente. Aliás, é é. engraçado, Tem é uma que ter pessoa que que eu gostaria de conhecer, o Murilo Ruff. Não conheço pessoalmente, mas ele passa uma coisa boa, né? Assim. Bom, este também queria falar agora, mudando um pouco de assunto, né? Até pra gente já, né? Justamente. Melhorar um pouco também no sentido do astral. Isso mesmo, Heitor. Isso aí. Mudar o rumo da prosa, né? Isso. Como a Celina falou, que ela esteja muito bem, né, Marília Exato, Mendonça, não, né? que Deus a tenha em Deus bom a lugar. tenha, né? Porque, olha, Que fez aqui a missão dela, cumpriu direitinho, né? E eu acredito muito em missão. E essa moça a fez, né? Com louvor, né? Bom, mas falando ainda de um sertanejo. É um sertanejo, Celina, meus amiguinhos. É um o sertanejo. moço que deve? Tá devendo, Celina. Diz que tá devendo 6 mil. 6 mil, mas diz que ele tem um avião de 250 mil. Como é que tá devendo 6? Então tá fácil. É troco. Então tá fácil. Tá fácil. Sabe quem é? Não. Querido Gustavo Lima. Bom, Gustavo Lima... Foto é montagem. É foto. É foda. Não, mas... É foto. É foto. Você faz montagem e quer me enganar. Não, é foto. Olha. É foto mesmo. Ah, eu tinha Por que esse... as fotos dele são todas assim? Não tem uma foto na casa que também é esse mesmo conceito? Tem. Esse Com o mesmo carrinho de golfe, lembra? Parada ali na entrada, Aí, aquela lá. Arthur, É foto. É uma provocação em todos os sentidos. Quem essa pegou foto, foi a né? Laura, nossa estagiária, que mandou bem nas fotos. Beijo, Laurinha. mas muito bem. Olha lá. Olha lá, a Laura. Olha lá. Meu sobrinho tinha um boneco daquele Falcon da época. Tinha Falcon, olhos de águia. Você mexia um pauzinho atrás, ele fazia assim com os olhinhos. Ele virar bolinho. A gente não sabia que eles iam virar realidade, né, tia? Então, virou realidade. Tá ali escrito Falcon. Olha lá. Arthur não tem noção. Né? Você lembra? 81, lembro. 82, você não tem ideia do que foi. Lembro do Falco. O Falcon. Bom, mas quer dizer, o Gustavo Lima tá ali, né? Com a sua sunga. E as fãs têm ficado nervosas com essas sungas. Tem? Tem. Ah, é? Aí quem tirou a postado foto, muita então tá coisa. no mar. Aí deve estar no Botou o jet fotógrafo sky. no né? mar e falou, vai, faz uma foto minha, vai. Isso. É grande, né? Porque, gente, é alto isso. É. É alto. Gente do céu. Parabéns, Gustavo. Olha lá, você falou do desfrute. Falco, tá escrito Falcon. É, ali. por isso que eu falei, eu vi lá, o Falcon, olha, 12,5 é o tamanho do barco. Menor ideia. 12 Aquele 125 lá. 125 metros deve ser quadrado. O pés. Pés. Como você é... Ele tem o avião avaliado 250 milhões, olha que burro. Milhões. Falei 1.000. 250 Tem um avião, tem um milhões. barco. Não, tem tudo. E tem o nome tudo. lá. Tem aquela no mansão Serasa. que parece uma igreja. Não é, né? Olha aí, Aí, olha lá, olha de lá, golfe lá olha atrás. lá, Essa as casinha fotos tudo assim. meio parecido. Eita, tudo Só uma nesse pilastra nível. dessa já paga a dívida, né? Ah, com certeza. Meia pilastra ali, ó. Vai só o Precisa nem chinelo ser dele. O chinelo, não, o chinelo. Deve ser de marca o chinelo. Oh! É mesmo, é um chinelo. Não é, tá bom. Zé? Então não é maldade do povo, não, Não, tá sabe o devendo que nada. foi? Foi um golpe, na verdade. Olha. Ele bom disse que foi um golpe? Ele disse que foi um golpe. Bom, e a assessoria dele disse que foi um golpe, foi uma emissão falsa de um boleto que constava ali o nome dele. Boleto Inclusive, é a gente tem problema que pra tomar todo muito mundo, né? cuidado, né? É. Porque às vezes chegam uns boletos timbrados. Outro dia mesmo, eu recebi um de uma multa. Eu também. Fui olhar e falei, gente, De mas... trânsito? De trânsito, Erlina. Porque às vezes a gente paga a multa antes, tem que ficar esperta com isso. Quem é Tá ligado, multado, né? Olha, jogou na minha cara, hein?
Motor é multado. Verdade. Você não acredita, menina? Meu rodízio é às terças, descobri um caminho que eu vou e não pego multa até a minha casa. Até lá? Juro Arrasou. por Deus. Arrasou. Não, Mas então... Bom, mas voltando Aí ao é. Gustavo Lima, que é o que importa. Bom, a assessoria falou o seguinte. A Balada Eventos, por intermédio do seu advogado, Cláudio Bessas, declara que todas as medidas jurídicas já foram adotadas e, conforme já esclarecido, a dívida em questão não foi feita pelo artista. Está comprovado que a situação corresponde a um golpe de emissão de falsos boletos que envolveu o nome de diversas pessoas, entre as quais esteve o nome de Gustavo Lima. Sendo assim, ele foi apenas uma das vítimas da fraude, que inclusive o crédito dele, porque ficou bloqueado, já está liberado. Que coisa, né? Mas como é que funciona? Chega a multa no seu nome, não foi você, chega o boleto no seu nome. Porque alguém pode ter aplicado um golpe no seu nome também. Para além da questão do boleto ser falso, alguém pode ter usado seu documento, seu CPF, seus dados, para fazer uma dívida. Até provar. E até você justamente. falar, exato. Até você conseguir tem aquelas provar coisas que- isso. você tem O que- banco já emitiu, você não está sabendo de nada. Verdade. Chega lá o documento para você pagar na sua casa. Você fala, ué, mas que Nunca é isso? estive Que nesse eu lugar. não consumi isso, 6 não fiz mil. o empréstimo, não paguei, enfim, qualquer coisa do Mas tipo. ele não tá deixando de dormir por causa disso, né, tia? Não, mas ele ficou preocupado, né? Porque Ninguém quer ter o nome sujo. Quer dizer, E assim, Ele ficou com o nome ok, sujo, ele né? tem muito dinheiro, Sim. todo mundo sabe disso, mas se de fato ele não tem relação nenhuma... não vai querer pagar, né? Porque exato, Exato. independente do valor. Agora, se verdade seja dita, antes desse moço fazer esse sucesso todo, não sei o que, não sei o que, um dos primeiros programas que ele foi Mulheres com Kátia Fonseca. Ah, é? Olha que legal. Foi Não sabia, um dos sabia. primeiros programas. E eu entreguei o troféu imprensa pra ele. Então, foi aqui que ele veio. E vinha várias vezes. Olha, eu não sabia também. É aqui que ele vinha. Mas a gente Agora, fala você na turma, repararam? eles falam muito, né? Pra Não, chegar, isso, né? ó. A gente vai ver a história de todos, Agora, né? Merece. dá pra Até voltar nós, né? naquela foto que ele tá em pé? Não, só que a gente repara. rala, só que eles chegaram num patamar. Vocês repararam que ele tem canelinha você fina, como eu gosto? Ó? Ele tem. É. Ah, tem canela fina. É. Gente, eu não cheguei na canela ainda. Olha lá. Você ainda tá vendo a antena do barco lá. Eu tô vendo aquele arranjo de flor, tô vendo aquele cacho. Tô vendo aquele cacho. Olha, Gente, olha o tamanho da prancha. nessa altura eu acho melhor você ir lá, viu? Enorme, é tudo muito grande. Depois, vocês vão falar o quê? Depois vai falar Leão o quê? tem... Ah, Tem a treta toda de hoje de manhã, Ixi, então calma. né? Já eu conto. Calma, porque aí senta que lá vem a história. menina. Tudo bem? Senta que lá vem a história. Vem a história. Um capítulo por dia. É, já começou logo na abertura do programa, naquela coisa das palavrinhas, A nuvem. na nuvem das palavras, Estamos né? falando de Pô, encontro. eu estou falando do encontro da Patrícia Poeta, do Manuel Soares. Começou com a história, um assassinato de uma mulher que matou o marido, matou o filho, enfim, Vixe. uma história trágica. Pesada. E aí, uma hora, em determinado momento, ela passou a palavra para ele, Manuel Soares, meu companheiro, Manuel Soares, isso aqui e tal. Aí ele foi falar sobre o assunto. Aí ele errou uma informação. Aí ela corrigiu a informação dele e aí explicou a história toda de um jeito tão confuso. Eu juro que eu não entendi nada. Mas enfim, ficou uma confusão, porque aí ele também tentou se Aí já vai acertar. ficando tenso. Ficou tenso o negócio ali. Aí a segunda palavrinha era Marília Mendonça. Ah, dessa história. Essa história que a gente, triste, que a gente já falou aqui. E aí, de repente, ele falou que ele estava cansado de fake news, que fake news era uma coisa horrível, que não sei o quê, que ele tinha sido vítima, ele pessoalmente, de fake news. E hoje de manhã meus filhos foram hostilizados por causa dessa fake news. E abriu o coração dele. Naquele momento que ele estava emocionado, abrindo o coração, ela ficou prestando atenção e simplesmente não comentou nada, deu um corte assim, não deixou nem ele terminar a história. E aí está todo mundo nas redes sociais aí, bochichando novamente que mais uma vez ela foi... Teve né? desencontro. Foi um desencontro, né? Temos um trechinho de Temos como um foi essa trecho. situação. Melhor, porque a gente vê, né? Nisso, na sequência, a Patrícia Poeta já emenda em outro assunto. Ela não deu, digamos, um comentário, uma fala, nossa, né? Ela Um parecer. Poxa, Parece que ela tem um não protocolo comentou da nada. Globo que não é para comentar mesmo e tal, né? Ah, é? Parece que tem, parece que eu soube que tem Mas isso não é pra aí. comentar o quê? Os fatos, assim, de repente, quando é uma coisa mais pessoal e tal, de não Trazer pro comentar. pessoal? Ah, mas É, Então, mas você vê aí, cai na conta dela, coitada. é.
Se é um protocolo da empresa, o que a moça tem a ver O com Flávio isso? Rico colocou na coluna dele. Não é, Sergina? Que ela sofre perseguição e tal. Tá tudo indo pra conta dessa moça. Nossa, eu Tudo, também acho que há um exagero. Eu Uma acho coisa também. de tudo cair na conta dela, como se fosse um programa que simplesmente os dois entrassem lá, Isso. abrissem a boca durante uma hora, sem ter direção, sem ter Supervisão. supervisão. Tô aqui sem fazer nada. Vou ali lá, apresentar uma horinha com ele e depois eu volto pra casa. A Tomar sensação pedrada. que Pra casa tomar a pedrada. sensação que dá é que não tem que quem está olhando é só o público e a crítica de uma forma geral, mas que E as dentro da redes Globo não sociais. existe olhar para o produto, para o encontro. Tá uma situação bem complicada tensa para, mesmo, para ambos no meio dessa E você história. vê que os dois estão com o olhar tristonho, né? Mas tá muito puxado. Tá puxado, sim. você Tá percebe muito que não puxado está ali. confortável, né? Mas aí eu acho mesmo aquilo que o Arthur falou outro dia, eu acho que é a questão da Globo. A Globo tinha que se manifestar. Desde o tinha começo, que resolver essa questão. Desde né? o começo. E você sabe que ainda no meio dessa história toda, gente, a Fábio Oliveira publicou na coluna dela no Metrópole falando que a Globo reabriu a investigação de assédio contra o Manuel Soares. Que investigação? Algo que até então já estava arquivado porque mudou a direção. O Ricardo Washington, que estava na Globo, saiu, ele não está mais lá. Agora E é o quem Maurício Soares, está- ex-marido dela. Isso, exatamente. E esse voltou a abrir essa história de quando nós chegamos a comentar aqui, eu acho que o comecinho dessa história de uma investigação de assédio contra o Manuel Soares. Só que isso... Assédio moral, né? Isso, É, seja moral. ele moral ou sexual, além de não queixas, fala? não dá ali a não questão em fala. aberto. Não é colocado o tipo De assédio. de assédio. Mas que até colaboradores, segundo a Fábio Oliveira, já foram convocados para contarem tudo o que aconteceu durante a época, que foi ali no período mais ou menos da de casa, que rolou todo esse buchicho. Então isso voltou a ser assunto dentro da Globo. Há uma questão de que talvez espera-se aí um período para essa investigação acontecer, dentro daquele compliance da Globo, que a gente já... Agora sim, então foi pro compliance. Agora agora voltou, foi. né, pro Voltou, compliance. Que você falou, É, mas que o eu falei, compliance, tá? Isso, que voltou para essa história. Então, isso voltou a ser investigado e tem que esperar qual vai ser o resultado disso. Se a gente for relembrar outros casos, não comparando o caso em si, mas no sentido de ser compliance, do Márcio Smelling, ele foi demitido depois de um tempo que aconteceu toda essa Depois da história toda. investigação. Depois da investigação. O moço que falou aqui outro dia, que era galã e que falaram que ele foi parar no hospital. Ah, o Zé Maia. o Zé Maia. Zé Maia também. Também. Foi aconteceu caso esse mesmo complexo, tipo de processo. Agora... Ai, perdão. Mas, gente, não, pode pode concluir. falar. Não, é o que eu tava lembrando que a Sergina falou outro dia. Gente, mas não dá pra organizar, pensar assim, peraí, o programa tem 1 hora. Olha, tá demais os dois. Vamos então aproveitar que já não tá dando liga, já não tá dando química. Eu acho que tá virando um assunto de saúde. Você quer saber? Justamente. Eu também acho. Vai, Aí, continua, mas não tia. podia Já que não fazer tá uma dando liga, reunião? Quer dizer, não tem reunião de pauta nesse programa? Mas assim, que uma reunião de conversa? pauta com a turma lá, com a produção, com eles. Olha, a gente tá aqui, não, né, já estamos prejudicando a saúde de vocês, já tá insalutar, né? Enfim. Então faz o seguinte, Manoel, você continua lá no Papo de Segunda, que não sei se é Papo de Segunda, mas que ele... Mas vai Isso. cair na conta da Patrícia de novo, se ele sair. Então, mas olha, Não é? eu sei. É que eu queria organizar. Eu sei. Sabe assim? Eu queria dar uma organizada Agora, nisso. de qualquer maneira, nada justifica tacarem as crianças na porta da escola. Isso Nada, também é é uma... outra Nada coisa, né? justifica, Na turma. independente de... É com ele o negócio? É com ele. É com ela o negócio? É com ela. Agora as crianças precisam ser poupadas. Claro, Aí, claro. entendeu? Independente de qualquer coisa. Talvez esse comentário, né, tenha faltado. Sim, sim. Isso, Sim, exatamente. Ela podia falar isso. Não, ou ele né? mesmo. É, Falar, ou ó, ele, gente, são meus filhos, vocês, por favor, poupem as crianças e tal, porque as crianças estão expostas. Mas ficaria bonito se ela, né, interromper, quando ele acabou de falar, dissesse alguma coisa nesse sentido, né? Nem que fosse um concorde, Manoel, por causa das crianças, né? Enfim. Mas se diz que a empresa não deixa... É isso que eu vai pensei, ver. mas diz que não Exatamente, pode. é um protocolo. Também você fica entre a cruz e a espada, Justamente. né? exatamente. E existem coisas que, assim, hoje em dia, para ser divulgado, para ser publicado, para ser noticiado, existe um cuidado maior, como isso vai ser dito, falado, noticiado,
Porque pode implicar em muitas coisas, inclusive em processos, ou direito de resposta, ou qualquer coisa do tipo. Ou pedido que de faz desculpa, parte, né? pedido de desculpa. Então tem que existir um limite aí para saber até onde pode ir durante essa história, tanto pro lado da Patrícia quanto pro lado do Manuel, nesse sentido, gente. De todos os lados, porque tem um programa que tem plateia, que tem muitos convidados, quer dizer, de repente pode sair ali uma frase ao vivo, né? Nossa, eles estão brincando com fogo, né, imagina? Claro, claro. E eles interagem com o público, né? Ali com a plateia. Essa semana mesmo teve uma convidada que foi lá e acabou até viralizando de uma forma engraçada, digamos, que ela falou: ai, Patrícia, todo mundo te ama, o público LGBT te ama, e começou a brincar com essas questões de todo mundo amar a Patrícia. E deu pra ver ali numa troca de olhares que ela estava falando também de um subtexto das críticas todas que estavam acontecendo. Então isso acabou viralizando nas redes sociais. Só sei que assim, gente, ou precisa dar férias, ou acabar, ou resolver, porque assim... Fingir que pra não tá onde que acontecendo vai, nada, não tá mais colando, não né? funciona, simplesmente não funciona. A Globo tem que tomar uma atitude com essa história. Agora não é nem pensa- Patrícia nem Manuel, gente, é a Globo. Agora pensa que é um programa de manhã, bem cedo, né? E é o programa mais comentado da Globo hoje. Sim. Mais que o Se a gente BBB, levar por esse verdade. lado, né? Mais que o É BBB. mais que o BBB. Muito É o mais. verdadeiro reality. E depois vocês vão falar o quê? Ah, BBB um pouquinho? Não, vamos falar daquele lá que viralizou também, Heitor, lá da Rede TV, que você tinha pra mostrar, que a gente viu do camarim. A convidada da Ah, Luciana. não. A gente vai falar que viralizou Eu um falei peixinho. que a tia tá besteirinha. Ela Tá. Você viu, Zerlino? Claro que eu vi. Ela A tia tá. tá besteirinha. Vamos falar do peixinho. Vamos falar do peixe. Vocês Uma notícia resolvam. boa. E vamos falar de Key Vou puxar o Alves. corinho do Silvio Santos dela. Assanhada, assanhada.